Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar de um livro. Eu gosto muito do assunto livros, eu estudei diversos livros, eu tenho até um vídeo que eu fiz para vocês aí da Bíblia do Diabo. Tem outros livros interessantes que eu já pesquisei e que eu pretendo fazer vídeos sobre eles para vocês. O nosso assunto de hoje vai ser um livro que tem uma história bastante interessante. A sugestão desse vídeo foi dado durante o meu Hangout ao vivo que eu fiz na terça-feira. Aliás, eu agradeço todos aqueles que compareceram ao Hangout, honraram aí com perguntas. Foi o primeiro Hangout, gente, e como o primeiro Hangout, a gente sempre tem, né? A gente sempre quebra a cara em algumas coisas, aprende outras. Então foi mais um Hangout assim de conhecimento de como até trabalhar com a ferramenta do YouTube de Hangout. Então eu peço a todos vocês que me perdoem o mau jeito aí do Hangout, mas ele foi bem, de uma forma ou de outra, esse Hangout foi muito bem. E todas as vezes que vocês quiserem saber do Hangout, eu coloco o Hangout no meu Twitter e também automaticamente, para quem é assinante do canal, para isso eu peço para vocês que assinem o meu canal, porque vocês recebem esse comunicado na hora em que ele está sendo feito. Vocês vão lá na área de assinatura, vão lá, clicam, não precisa muita coisa difícil não, é só você ir lá na área do assinante, clica lá e você entra direto no Hangout. E vocês podem se comunicar comigo através daquela barrinha de comunicação que o YouTube fornece. Esse Hangout não ficou gravado. Quando eu fui fazer a edição para deixar o Hangout gravado, o YouTube embaçou todo o vídeo. Ficou muito esquisito, ficou embaçado. Provavelmente eu, que não sei lidar direito com a ferramenta de Hangout, e aí deu esse problema todo. Mas eu prometo a vocês que no próximo Hangout, que será na próxima terça-feira, gente, às 21 horas, tá? 20 horas foi um horário ruim, ninguém apareceu, eu, por teimosia, fiquei esperando um pouco, e quando foi às 21 horas apareceu todo mundo. Então 21 horas é uma boa hora para se fazer o Hangout. Então na próxima terça-feira vai ter o Hangout de novo, eu vou conversar com vocês ao vivo, dessa vez com uma estrutura melhor, já com o aprendizado do Hangout anterior. Então aguardo vocês, terça-feira, 21 horas, estarei ao vivo aí para conversar com vocês e responder perguntas, ok? Mas vamos para o assunto do vídeo. Nós vamos falar hoje do livro de Urântia. Que livro é esse, gente? O livro de Urântia ele é um livro um pouco diferente. Ele tem algumas conotações interessantes e outras que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu achei interessante a gente falar sobre o livro de Urântia, porque suscita da parte do leitor um cuidado muito grande, uma forma de se policiar e olhar o livro com outros olhos. Bom, como é que começou toda essa história aí do livro de Urântia? A história desse livro cobre aí um período de uns 50 anos, começando aproximadamente aí em 1906, e a primeira publicação de algum manuscrito, de alguma coisa desse livro, deu-se em 1955, quer dizer, um livro bastante antigo. Como é que começou a história desse livro? Começou com um certo Dr. William Sadler, que nasceu aí em Spencer, Indiana, em 1875. Esse personagem, Dr. William Sadler, ele tem uma história bastante interessante e que a história do livro de Urântia acompanha muito a história dele, porque ele foi retirado da escola pública. Por quê? Porque os pais dele tinham um medo que ele contraísse uma doença infecciosa que a sua irmã contraiu na escola. Então os pais, por excesso de zelo, até por um excesso de medo, tiraram o filho da escola para proteger o filho contra uma doença, Hoje não se faz mais isso, Hoje tem-se vacina. Na minha época, quando eu era pequeno, para você passar a fase de juventude, você tinha que contrair catapora, contrair sarampo, contrair rubéola e cachumba. Você passou por essas 4 doenças, você então está pronto para chegar à vida adulta. Hoje já existem vacinas e hoje ninguém sequer fala sobre isso, mas na minha época você tinha que pegar a doença para pegar a imunidade. Mas isso são tudo questões de época,
A minha época, década de 60, 50, 60, 70, foi uma época que se pensava assim. Depois veio a década de 80, em que mudou todo esse pensamento, essa coisa de saúde pública, esse entendimento de saúde pública. O que aconteceu? Ele acabou recebendo uma educação informal. Quer dizer, os pais resolveram ensiná-lo em casa, ou contratavam professores para dar a esse garoto o ensino em casa. Quer dizer, ele já foi meio que criado dentro de uma redoma de vidro e tirado do convívio do mundo. Ele estava em casa, não podia sair de casa, né? Hoje a gente fala muito de criança que foi criada em casa, né? Soltava pipa no ventilador, né? Aquela história de criança criada em apartamento. Ele foi um garoto que foi criado muito sozinho, muito em casa, e começou a ler os livros que existiam na casa dele. Um dos primeiros livros que ele leu foi a Bíblia. Então ele leu a Bíblia inteira, foi um livro que realmente influenciou muito o pensamento do Dr. Sadler. Ele já tinha, né, de nascença aí um atributo de orador. Ele era um bom de fazer discursos, já tinha um poder da palavra, né? Então você pega uma pessoa que tem um poder de palavra e dá uma Bíblia para ele, você já sabe o que ele vai virar. Só uma passagem interessante da vida dele: ele trabalhou muito tempo na Kellogg's, sabe aquela empresa dos sucrilhos? Ele trabalhou naquela época quando o proprietário da Kellogg's, ele estava começando a empresa, né? Esse Dr. Kellogg, que começou a empresa Kellogg's, ele também trabalhava muito com medicina preventiva. Ele criou esses sucrilhos, tudo assim como uma forma também de fazer uma alimentação preventiva para a saúde dos pacientes dele. Os sucrilhos foram inventados dessa forma. E o americano a gente sabe como é que é, né? Não perde uma chance para faturar, e hoje está aí essa grande empresa. Voltando aqui para o Dr. Sadler, ele sempre foi envolvido com medicina, mas nunca foi médico. Ele exercia medicina de uma certa forma, claro que ele não podia dar diagnóstico nem receitar, mas ele trabalhava com medicina sem ter a formação dele oficial como médico. E ele achava, por ter lido muito a Bíblia, por ter muita influência na Bíblia, que tinha aí uma vocação religiosa, né? Então o que ele fez? Ele começou a estudar teologia assim que ele fez a maioridade e saiu debaixo das asas dos pais, da mãe e do pai. Ele começou a fazer um curso de teologia cristã no Moody Bible Institute. Então aí ele aprofundou seus estudos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, quando fala da vida e morte de Jesus Cristo. Ele foi então um estudioso profundo da Bíblia nesse ponto, nesse assunto. Em 1893, ele conheceu uma estudante de enfermagem chamada Lena Kellogg, e se casou com ela em 1897. Gente, a história da indústria, né, eu não gosto de falar aqui porque eles não estão me pagando para fazer propaganda deles, né? Mas é uma história interessante, a história da Kellogg's. Então, o primeiro filho do casal, olha bem, o cara tinha uma vida versada na Bíblia, estudando o Evangelho, dedicando à cura das pessoas, tem um filho, e o filho morre com 11 meses de idade. Então aí tem uma grande tragédia que ocorreu com esse casal. Com qualquer pessoa, tragédia mexe com a cabeça. Então o que aconteceu? Com a perda do filho dele, ele falou assim: poxa, eu vou estudar a medicina e vou aprender a curar as pessoas. Ele estudou medicina, ele era um sujeito extremamente inteligente, se transformou em cirurgião, mas no meio do caminho, ele não gostou da cirurgia, ele achou que a cirurgia não era efetiva para ele fazer as curas dele, e resolveu se transformar num psiquiatra, gente. Ele virou um psiquiatra, quer dizer, de cirurgião virou psiquiatra, quer dizer, uma área da medicina completamente diversa na área de cirurgia, né? O psiquiatra, a psiquiatria é uma área mais sutil, uma área mais complicada, você tem que conhecer a natureza humana, é um negócio de louco. E ele teve uma carreira de sucesso, né? E, inclusive, ele foi uma das poucas pessoas, dos poucos privilegiados, que conheceu o Dr. Freud. E, por quase um ano, ele fez lá parte desse grupo de debates do Freud, que incluía o Dr. Carl Jung, né? Um nome, inclusive, que a gente estava conversando sobre ele no Hangout de terça-feira passada, e me fugiu o nome do Carl Jung, né? Que ele fala do inconsciente coletivo. Ele tem uma teoria muito interessante do inconsciente coletivo. Infelizmente, para os psicólogos,
Jung não é bem aceito, eles aceitam mais o Freud, mas a escola junguiana é muito interessante, eu conheço diversos psicólogos da escola junguiana, eu prefiro a escola junguiana, mas isso é questão de preferência. E ele fez então amizade com Freud, com Jung, com Adler. Posteriormente então deu-se o conhecido rompimento de Jung com Freud. Jung era discípulo de Freud e eles começaram então a ter ideias completamente divergentes e romperam o relacionamento deles. Eles de amigos passaram a ser concorrentes dentro da área de estudo da profissão, o que foi ótimo para a psiquiatria. Ele volta então aos Estados Unidos, né? Aí ele já, como ele tinha convivido lá com Freud, com Jung, ele tornou-se uma personalidade super importante e foi assim um dos maiores iniciadores da medicina preventiva, porque até aquela época, gente, a medicina não era preventiva, a medicina ela era curativa, ela não trabalhava na prevenção. Hoje a gente vê a medicina hoje, ela é muito preventiva, ela trabalha muito na área da prevenção, porque é melhor você prevenir do que remediar, não é isso? Então a tecnologia, todos os médicos hoje, você depois de uma certa idade, você tem que ir no médico todo ano, fazer um check-up, porque até câncer se cura descobrindo muito antes do tumor. Então a medicina preventiva, ela teve seu início com o Dr. William Sadler. Esse Dr. William Sadler, gente, ele estudou em 5 universidades. Ele escreveu 42 livros. Gente, escreveu um livro, eu sou testemunha disso, é um negócio complicadíssimo. Escrever 42 é coisa de doido. Ele escreveu diversos artigos sobre saúde, psiquiatria, higiene mental, foi professor de diversas universidades de medicina e psiquiatria nos Estados Unidos. Um belo dia, uma senhora corre até o apartamento dele, da esposa, dizendo que o marido dela estava dormindo fazia muito tempo. Eles não conseguiam acordá-lo, ele desse sono. E ele então foi lá e viu que ele era um homem saudável, que não tinha nenhum sintoma que justificasse nenhuma doença. Ele não tinha nenhum sintoma de doença mental, não tinha nada. E de repente o marido acordava e tinha vida normal, como se nada tivesse acontecido, e aquilo para um psiquiatra realmente tornou-se então um desafio muito grande. E todas as vezes que ele tinha esse sono estranho, a esposa dele chamava, a esposa do Dr. Sadler ia, quando não ia o Dr. Sadler, ia a esposa dele. E a esposa do Dr. Sadler ia, e um dia ela notou um movimento nos lábios desse paciente, como se ele estivesse falando, ele dormindo e murmurando, como se estivesse falando, como se estivesse sonhando. Então ela começou a querer entender o que esse paciente estava falando, e ela notou que ele tinha uma voz completamente diferente, com um sotaque meio diferente, meio esquisitão, e ela resolveu um dia conversar com ele, começou a puxar assunto. E ela viu que não era o paciente, era outra pessoa que estava falando pelo paciente. Isso naquela época, gente, já existia já teorias, Kardec já estava fazendo experimentos na Europa com as famosas mesas girantes, né, que ele juntava pessoas e as pessoas se concentravam e faziam as mesas flutuarem. Então Kardec naquela época já estava começando a estudar o espiritismo, então a manifestação espiritual já nessa época já era uma coisa vista de uma certa forma pela ciência. E ela conversando com essa entidade que estava no corpo desse senhor, ele disse para ela que era uma entidade, um alienígena que vinha de outro planeta e que veio aqui para a Terra em uma missão de observação, ou seja, observar o andamento da humanidade, como a humanidade estava, para onde a humanidade estava indo, porque afinal de contas ele era membro de uma federação de planetas e essa federação estava muito preocupado com o desenvolvimento do planeta Terra. O Dr. Sadler, inicialmente, ele achou que aquilo fosse uma fraude. Eu falei, esse cara aí tá querendo me passar para trás. Eu sou um psiquiatra famoso, não vou deixar que o cara me passe para trás. Então, o que ele fez? Ele começou a investigar, lá utilizando tudo que ele aprendeu com Freud, com Jung, e viu que realmente aquilo não era uma farsa. Tinha tudo para ser uma entidade que estava falando. Então essas informações desse sujeito, que eles chamam hoje de sujeito adormecido,
porque eles deixaram o nome dessa pessoa no anonimato, então ele passou a chamar ele nos seus livros de sujeito adormecido. Começou a sentir que as informações que ele falava eram consistentes. Esse casal, como era um casal de cientistas, eles estavam muito focados em saber a razão do fenômeno. O que é isso? Isso é um problema psicológico? Né? Eles estavam começando a tentar ir pelo lado da ciência, pelo lado psicológico, e viram que não conseguiam obter respostas disso, e começaram então a mudar o seu foco de estudo. Começaram a estudar essa entidade que se manifestava nessa pessoa. Eles começaram a testar essa pessoa, fazer perguntas aí difíceis sobre o universo, né? E começaram a anotar essas respostas. Foram assim horas e horas e horas e horas de conversas. Cada vez vinha uma entidade diferente, uma pessoa diferente, especialista em uma determinada área de assunto, e eles foram compilando essas anotações e começaram a criar um grupo de estudos com diversas pessoas proeminentes se reunindo e começaram a fazer fóruns, a discutir essas respostas. Quem na realidade era essa entidade? O que queria dizer essas respostas? Em 1942, resolveram compilar todos esses estudos em cima das respostas dessa entidade e criaram então o livro de Urântia. Por que chama-se livro de Urântia? Porque para esses seres extraterrestres que se apossaram do corpo dessa pessoa, a Terra não se chamava Terra. Quem chama a Terra de Terra somos nós, terráqueos, né? Mas os outros habitantes de outros planetas chamavam a Terra de Urântia. Então esse era o nome dado à Terra por esses habitantes. Se houvesse gente em Marte sobrevivendo, provavelmente não ia chamar um planeta desde Marte. Quem chama de Marte somos nós. Então é o mesmo caso da Terra. Passou a se chamar Urântia porque era o nome dado por esses extraterrestres. Na realidade, é um livro que originalmente foi escrito em inglês arcaico. Eu vou fazer um vídeo depois, futuramente, gente, sobre a música Auld Lang Syne. Vocês já ouviram falar dessa música? Adeus, amor, eu vou partir. Muito cantada no Ano Novo, né? Principalmente pelos anglo-saxônicos. E essa música, a versão original dela também é em inglês arcaico. Né? E o livro de Urântia foi escrito nesse inglês arcaico. Ele tem mais de 1 milhão de palavras, tá? Que tenta explicar aí os mistérios da humanidade. Existem diversas explicações de ciência, religião, filosofia. O livro tem mais de 1000 autores, foram mais de 1000 entidades que foram encarnando, todos eles extraterrestres. Esse livro fala de Jesus, Adão e Eva, Melquisedeque, fala da Bíblia, né? E fala de outros livros religiosos. Agora, notem o seguinte, o livro de Urântia, gente, está no meu site. Vocês podem baixar na área de download do meu site, vocês vão ver aqui, vai ter o link para vocês baixarem, tá? Baixem esse livro e leiam. Vocês vão ver que há uma grande influência dos estudos do Dr. Sadler em cima da Bíblia, porque fala muito de Jesus. Então, para mim, o livro de Urântia é um excelente livro, um livro bom para se ler, mas é um livro religioso e traz uma tendência para o cristianismo, que no meu entender o cristianismo não é a única religião do planeta Terra. Se o livro de Urântia realmente fosse um livro sem nenhuma facção, ele não iria falar tanto de Jesus quanto fala hoje. E dá para entender de onde foi tirado a ideia do espiritismo, da Federação Espírita do Brasil, né? O espiritismo da Federação Espírita do Brasil, ele é muito focado, calcado no cristianismo, muito calcado em Jesus Cristo. É um livro muito bom para ler, mas nós temos que ler com uma certa distância, porque é um livro cristão, ok? É um livro cristão. Por exemplo, se você pede um judeu para ler esse livro, ele não vai dar tanto valor ao livro quanto um cristão dá. Se você pede para um islâmico ler esse livro, ele não vai dar tanto valor ao livro quanto um cristão dá. Então, o livro de Urântia, na minha opinião, gente, a minha opinião, ok? Eu tenho o direito de ter minha opinião. Pode ela estar certa ou errada, é a minha opinião. É um livro religioso. É um livro que tem uma tendência para o cristianismo. Mas, como eu sempre digo para vocês, nunca deixe ninguém fazer a cabeça de vocês e nunca sigam a opinião de ninguém,
ok? Leiam o livro de Urântia e tirem as suas próprias conclusões. Eu faço até um desafio para vocês. Leiam o livro de Urântia e nos comentários coloquem para mim o que vocês acharam do livro. Isso é um bom exercício. A gente pode até discutir isso nos nossos hangouts. Se leram o livro de Urântia, vocês acharam que ele é religioso, acharam que não, mas, gente, não adianta vocês seguirem o que os outros dizem. Vocês têm que ler e tirar a sua conclusão. Entendam o seguinte, gente, o nosso país é um país que não tem líderes, está carente de líderes. Os nossos líderes são corruptos, os nossos líderes não são líderes de fato, não são estadistas de fato. Nós precisamos de liderança nesse país. E só quem pode trazer liderança pelo país é essa juventude que está vindo aí agora. Qual é a lição número 1 para ser um líder? É nunca querer ser um seguidor. Seja um líder. Leiam os livros, tirem as suas próprias conclusões, debatam, discutam, ouçam o que as pessoas têm para dizer e coloquem as suas ideias também para tentar convencer as pessoas. Isso, gente, é liderança. E um bom exercício para isso é a leitura do livro de Urântia. Gente, eu aconselho a vocês fortemente a ler esse livro. Está aqui no meu site. Procurem comparecer, então, aos meus hangouts ao vivo. Quanto ao curso de Cabala, gente, por favor, o curso de Cabala, se vocês quiserem falar comigo a respeito do curso de Cabala, aqui embaixo está o e-mail, contato@ailtondoamaral.com. Por que sobre o curso de Cabala vocês têm que falar comigo por e-mail? Tem gente falando com o curso de Cabala no comentário. Tem gente mandando para o e-mail do Gmail, que eu nem leio esse e-mail, gente. Mandem para esse e-mail, contato@ailtondoamaral.com. Por quê? O assunto do curso é um assunto que tem que funcionar em caráter privado. Eu tenho que conversar com vocês, eu tenho que fazer uma entrevista com vocês privada para saber coisas de vocês. Para o público não interessa saber. Então procurem comunicar comigo por e-mail, até questão de valores do curso, quanto vai custar, como é que vai ser feito, não interessa para ninguém, certo? Só interessa para vocês. Então, essa conversa do curso, ela não pode ficar pública, né? Ela tem que ser privada. Por isso que eu peço para vocês mandarem e-mail para mim pelo contato@ailtondoamaral.com. Se vocês mandarem e-mail por outra conta de e-mail, eu não vou ler, porque eu não leio. Se vocês mandarem no comentário, eu vou no comentário, já vou pedir para vocês mandarem por e-mail, porque o comentário é público. O comentário é público porque ele tem uma função de ser debate, né? Vocês escrevem alguma coisa no comentário, vocês leem que as pessoas podem comentar e podem responder dentro do comentário. É por isso que o comentário, essa parte de curso, não pode ser dentro do comentário. Já apareceram algumas inscrições. Eu vou dar só mais uma semana para quem tiver interessado. Aí eu fecho, né, para a gente começar o curso, porque o curso não pode ter muita gente. Em muitas fases do curso, eu só vou conversar individualmente com vocês. É um curso muito interessante, é um curso de mudança interior, não tem nada a ver com religião, gente, esquece que não tem, o curso não é religião. Então, se vocês estiverem interessados no curso de Cabala, contato@ailtondoamaral.com, está aqui embaixo. Se vocês não estão inscritos no meu canal, se inscrevam no meu canal, que é para saber quando é que tem eventos novos, eventos ao vivo. Gente, eu estou com muitos planos para esse canal. Esse hangout ao vivo da semana passada me deixou muito entusiasmado, porque tem muita gente boa, muita gente que tem conhecimento assistindo meus vídeos e assistindo meu canal. Vocês já leram os comentários dos meus vídeos? Tem gente boa, tem topeira, tá? Eu estou deixando todos os comentários de religioso fanático aparecerem para vocês verem que o negócio não é fácil. Agora eu não estou mais censurando, não estou mais fazendo nada. O cara está escrevendo, eu estou deixando lá. Para vocês terem uma ideia, as trevas da ignorância, como elas ainda estão fortes em pleno século XXI. Tem muita gente que deveria estar vivendo no século XV, ok? Mas infelizmente, né, a única coisa que eu posso fazer a respeito disso é fazendo esses vídeos, né, e vocês vendo esses vídeos. Não estou dizendo para vocês que sou o dono da verdade, que eu não sou, tá? Mas eu estou abrindo um debate. A função mais desse vídeo é
abrir um debate. Ok, gente? Então, estou esperando vocês no Hangout. Vida longa e próspera, Ailton Alt.